turma, bem-vindos para mais uma aula. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ju Alves, professora de Física e Matemática, e hoje eu trago para vocês a resolução de uma questão da UERJ 2022 que aborda o tema dilatação térmica. Porém, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem, acompanharem os nossos conteúdos. Na nossa última postagem, eu coloquei para vocês uma resolução da questão de temperatura do IFSU 2020 e hoje vamos dar prosseguimento com uma questãozinha sobre dilatação, tá bom? Então, depois de se inscrever, claro, vem comigo para a resolução da questão da UERJ 2022. A questão diz assim pra gente, né, o texto dela. Em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetida a um aumento de temperatura. Antes do teste, a placa, que tem área igual a 3 vezes 10 a 3 centímetros quadrados, encontra-se a 20 graus Celsius. Ao ser colocada no forno, sua temperatura atinge 60 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do material, que a constitui, é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Nesse teste, o percentual de variação da área da placa foi D. Então, nós temos algumas coisinhas aqui para a gente poder prestar atenção, né? Primeira coisa, eu aconselho sempre a gente anotar os dados da questão antes da gente começar a resolver. Isso facilita na hora da resolução, para a gente não ter que ficar toda hora voltando ao texto, principalmente, né, na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um teste, ficar toda hora voltando ao texto, a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo. Então, aqui, como a questão ela está trazendo para a gente dilatação superficial, área, né, centímetros quadrados, unidade de área, nós vamos ter aqui, inicialmente, a área inicial que a questão nos fornece, que é de 3 vezes 10 a 3 centímetros quadrados. Nós temos também a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius, a temperatura final, que é de 60 graus Celsius. Então, como aqui nas questões de dilatação a gente precisa da variação de temperatura, de 20 para 60, essa variação de temperatura é de 40 graus Celsius. E ele fornece para a gente também o coeficiente de dilatação linear, o nosso alfa, que vale 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Devemos prestar atenção aqui em uma coisa, né? Já que a gente está falando de dilatação superficial, dilatação de área, o coeficiente que a gente vai precisar nas nossas contas é o coeficiente de dilatação superficial, que geralmente a gente adota a letra beta para representar esse coeficiente. A relação entre o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear é que o beta vai ser 2 vezes o alfa. Então, na hora da gente jogar na nossa resolução, nós iremos já fazer essa multiplicação. 1,5 vezes 10 a menos 5 vezes 2, que vai dar 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A equação que a gente utiliza na resolução de dilatações superficiais é ΔA, que é igual a 0, beta, o coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT. Agora, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção no comando da questão. O que ela nos pede? Ela pede para a gente encontrar o percentual de variação da área da placa nesse processo. Se ele quer esse percentual da variação da área, primeiramente a gente precisa encontrar a variação da área, que é o que a gente vai fazer, o ΔA. Então, o ΔA vai ser a área inicial que a gente tem, né? Tá aí no comando da questão, que vale 3 vezes 10 a 3. O coeficiente de dilatação superficial, que a gente já converteu, que também vale 3 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que no nosso caso vale 40 graus. Agora, como a gente tem aqui números, né? Temos as bases e também temos potência de 10 na multiplicação, eu irei multiplicar primeiramente o 3 vezes 3 vezes 40. 3 vezes 3 dá 9, vezes 40, 360.
E irei agora utilizar a regra de potência de mesma base na multiplicação, né? Lembrando disso, a gente soma os expoentes nessa potência de 10. Então, 10 a 3 vezes 10 a menos 5, nós vamos ter 10 a menos 2. Né? 3 menos 5, 10 a menos 2. Como a nossa potência de 10 é 10 a menos 2, eu irei andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó, 1, 2. A minha resposta, então, vai ser 3,6 centímetros quadrados. A resposta dessa continha que a gente acaba de fazer. Porém, né, como a gente conversou aqui no início, esse não é o comando da questão. A questão pede para a gente achar o percentual da variação. Uma das formas da gente encontrar esse percentual é resolvendo uma regrinha de 3. Eu sei que a minha área inicial, que era 3 vezes 10 a 3 centímetros quadrados, correspondia aos meus 100%, e essa minha variação, que foi de 3,6, vai corresponder a x%. Multiplicando cruzado, eu tenho que 3 vezes 10 a 3, esqueci de colocar os centímetros quadrados aqui, ó. 3 vezes 10 a 3x vai ser igual a 3,6 vezes 100, que eu vou colocar na potência de 10, que é 10 a 2. O 3 vezes 10 a 3, que multiplica o x, passa para depois da igualdade, dividindo 3,6. Então, dividindo aqui por 3 vezes 10 a 3. Temos de novo aqui uma divisão que envolve potência de 10. Então, eu vou dividir o 3,6 por 3, que vai dar 1,2. E 10 a 2 dividido por 10 a 3, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3 vai ser igual a 1,2 vezes 10 a menos 1. Com isso, eu vou andar novamente uma casa com a vírgula, ó, já que a nossa potência de 10 está a menos 1, uma casa para a esquerda. A nossa resposta vai ficar x, que é igual a 0,12%. Essa é a nossa variação percentual diária dessa questão. Vamos conferir na nossa resposta, 0,12%. 0,12% corresponde à letra B. Tranquilo, né? Se você gostou dessa nossa aula, eu vou pedir para vocês acompanharem, né, as nossas playlists também, com as outras resoluções de questões de vestibulares, do Enem também, e acompanhar os nossos próximos vídeos. Então, para isso, não esqueçam de se inscrever. Vou deixar também o link do meu Instagram na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar os conteúdos também que eu coloco por lá. E aí, um beijo para vocês e vem comigo para a nossa próxima aula.